Em 1959, muita gente sabia que nós queríamos adotar uma menina. Foi no dia 29 de abril do mesmo ano que a tia, ainda de manhã, veio até em casa, na então rua São Venceslau, e disse que a Cida do Luiz tinha uma irmã de criação que morava no bairro de Ipiranga e que sabia que tinha uma mulher solteira que tinha uma filha de 18 dias e que por não poder criá-la, por ser empregada como cozinheira de um médico e morava no emprego, queria doá-la para uma família de bem. Eu falo, esse realmente eu escolhi. Escolhi e fui escolhida. E a gente se parece bastante, né? A gente tem, acho que, uma química enorme. Que aí eu falo pra ela assim, que você não nasceu de mim, mas nasceu pra mim. Ela já me chamava de filha muito antes de eu chamar ela de mãe. Então hoje a minha família sou eu e as minhas filhas. Então quando eu falo assim, minha família, eu tenho uma família hoje. A gente tem a consciência de que a criança certa vai ser nossa. Eu não saí deles, mas eu fui querida por eles. Meu nome é Ivone, atualmente eu estou com 55 anos. Eu sou filha única e assim, eu sempre na minha vida eu tive a intenção de adotar alguma criança. Antes de pensar em casamento, qualquer coisa. Eu não me casei, eu não tenho intenção, nunca tive intenção de casar, mas essa ideia da adoção sempre foi uma coisa assim que esteve presente na minha vida. Meu nome é Caroline, eu perdi meus pais quando eu tinha, perdi quando eu tinha 1 ano, minha mãe quando eu tive 7, fui morar com a minha avó, não deu certo com a minha família e fui parar no lar. Eu sou a Andressa. Eu não lembro muita coisa, porque quando eu fui lá pro lar eu era pequena. Então, mais ou menos o que eu lembro era só, tipo, o que contava. Eu trabalho na Paz de Arujá e foi lá que eu conheci a Kimberly em 2011. Eu sou uma pessoa adotada, assim como todos os outros, num caso meio raro, porque eu fui adotada com 18 anos. Eu sempre quis adotar, desde solteira eu tive essa vontade de adotar. Nós começamos a sonhar junto com isso, né? Meu nome é Maria Cecília e eu já vim com esse nome quando eu fui registrada já como Maria Cecília. Então meus pais adotivos não escolheram meu nome, já vim com esse nome. Por volta de 40 anos, 42, essa ideia veio mais forte, e eu resolvi fazer uma inscrição no fórum e fiquei aguardando que eles me chamassem. E um dia chegou esse dia, eles me chamaram, o serviço social foi marcado rápido, só que o psicólogo demorou em torno de 1 ano. E aí, com mais ou menos 1 ano de casamento, nós percebemos que eu não engravidava. E nós descobrimos que nós teríamos que fazer tratamento para engravidar. A princípio ela ainda estava com a mãe biológica, né? E ia, assim, numa situação bastante difícil, né? Para a escola, assim, bastante suja, maltratada mesmo. E ficou um tempo afastada da escola, até que eu vim perceber que quando ela voltou, né, a frequentar a escola, ela estava bem arrumada, estava melhor, tudo, né? E fui perguntar, né, porque eu achei que a mãe tinha mudado a situação, né? E aí fiquei sabendo que ela estava vivendo já um abrigo. A gente optou, em vez de gastar tempo, dinheiro, com tratamentos que a gente nem saberia se daria certo, nós optamos ir direto para a adoção. Já era uma opção inicial já. Mesmo quando, se tivéssemos filhos biológicos, a gente pensava em adotar também. Comecei, né, a falar em casa, né, porque eu tenho um filho de 14 anos e um outro de 18. Aí levava foto para eles, pro meu marido, né, tem uma criança lá, né, que é tão linda, tal, e eles, olha, né, você vai querer uma criança especial? E eu comecei a trabalhar na confeitaria da minha tia, que hoje é a irmã da minha mãe. Eu já tinha trabalho, já tinha os meus móveis praticamente, que o lar me deu quase tudo. E eu não tinha minha casa, a única coisa que eu não tinha minha casa. E foi quando chegou meu aniversário de 18 anos, que eu me desesperei mais ainda, porque eu falei assim, nossa, eu vou sair da vida do lar, das asas, né, do lar, para uma vida lá fora.
O Dalésio transbordava de alegria por ter uma irmãzinha. À noite, todos radiantes, fomos para casa. No dia seguinte, a mamãe te levou no médico para fazer um exame geral e a mamadeira adequada. O médico achou que você era perfeita, só que muito fraquinha. Sendo o tio Laurindo comissário de menores naquela época, fomos tratar da adoção. Eu tinha 3 anos, aí minha mãe me adotou. Pelo que ela conta, eu já tinha um vínculo muito grande com ela, porque logo de primeira eu já comecei a chamar ela de mãe, que já tinha, né, a conexão. E aí eu fui adotada primeiro e logo depois já a Carol foi adotada. Eu falava, Andressa, vamos, você queria ter outro irmãozinho, outra irmãzinha? E aí eu falava o nome de outras irmãs, outras crianças do abrigo e ela, não, essa não, essa não, essa não. Quando eu falava da Carol, ela falava essa sim. No final de semana eu fui pra casa da minha tia, passar o final de semana com ela. E a gente passou o final de semana todos juntos. Eu, minha mãe, meu irmão, minha tia, todo mundo junto. E diz minha tia que minha mãe tinha se encantado comigo, né? Eu falava para as minhas amigas lá, ai, olha, a Kiki, eu acho que eu vou adotar a Kiki, né? Aí a turma falava, você é doida? Nunca me passou pela cabeça assim, eu preciso ter uma gravidez para ser mãe. Eu quero ser mãe. E o processo que eu escolhi foi a adoção. Não me passou pela... Não tem essa necessidade, como muitas mulheres têm, da gravidez. Lógico que quando você descobre que você tem dificuldade de ter filhos biológicos, isso é algo que te machuca. Mas a gente não teve, né, Elias, aquele luto muito tempo de ficar sofrendo e vamos atrás de primeiro se tratar, a gente não teve isso. Falou, vamos direto para adoção? A gente já queria, vamos. A gente quer ser pai, ponto. Mas aí ela apareceu, né? Veio e não foi algo que eu planejei, porque eu não planejei nem ter, assim, porque eu posso ainda ter outro filho biológico, então nem isso, nunca quis, né? Nunca pensei, ainda mais em adoção, também nunca pensei. Foi algo assim que ela apareceu mesmo. O que interessa é a maternidade, independente de ter sido eu a geradora da criança ou não. A sua mãe te entregou para a Cida, já ciente de tudo, junto com os papéis do hospital e certidão de batismo. Não querendo saber para onde você iria, bastasse que fosse para uma família que pudesse te criar e te educar. Na hora de se despedir, a sua irmãzinha de 2 anos te beijou e te disse tchau. Foi me mostrando um lado bom, entendeu? Um lado dos estudos, porque lá a gente tinha horário para tudo. Para levantar, para comer, para estudar, para ir para escola. Não era um orfanato assim que você fala assim, aqui a gente tem regras, bate, não sei o que. Não era assim. Porque a menina apareceu na escola com o olho bem roxo. E não veio nada escrito na agenda, não veio nada. Aí eu liguei lá, eu falei, o que está acontecendo, Magda? Por que a Kimberly veio assim? Ah, não, porque foi uma criança que deu uma bolada. Aí eu falei, olha, criança bolada. Lá era a nossa casa, mas não tinha uma mãe, não tinha um pai, não tinha um carinho. Às vezes eu falo para ela, nossa, Carol, você teve muita coisa em termos de coisas materiais. Teve muito mais coisa do que eu pude dar para a Andressa, do que eu tive. Ela fala, mãe, mas eu não tinha, sabe o quê? Eu não tinha uma mãe. E eu queria uma mãe, eu não queria isso tudo. Então hoje eu tenho uma mãe. Isso que eu acho que é a grande diferença. O que a gente vê nas crianças do abrigo, elas não querem isso, elas não querem coisas, elas querem pessoas que as amem. E pessoa que a ame chamada mãe, não tias. Então uma das coisas que a Carol fala de uma das adoções que não deu certo, porque ela gostava daquela pessoa como tia e não como mãe. Você acha que no lar eles tentam dar essas coisas, né? É uma forma de compensação? Não, eu não acho que é uma forma de compensação. Hoje eu digo que é uma forma de mostrar para a pessoa que não existe só o lado sofrido da coisa, entendeu? Mas existe um lado bom. Ele tentou mostrar para mim as minhas qualidades. E aí depois eu fiquei sabendo que foi até uma tia do abrigo, porque criança com síndrome de Down tem dificuldade em dormir, né? Eles têm o tal da síndrome do sono agitado. Então eles têm dificuldade em dormir à noite, assim. Eles dormem tarde, tudo. E lá eles dormiam 8 horas da noite.
né? E ela nunca ia dormir 8 horas da noite. E aí uma das tias lá disse que deu na menina, para a menina poder dormir. Então, a causa do olho roxo da menina foi uma das tias do abrigo. Depois de muitas vezes ir no juizado de menores, mais ou menos 4 meses, o juiz me deu uma carta para entregar no cartório de Santana, para fazer o registro. E a carta dizia: mando que seja registrada em nome de José Luiz Martim e Bruna Martim. A princípio a gente foi conversando assim como uma coisa que um anjinho, que o anjinho pôs ela na minha vida, e assim, à medida que ela foi crescendo, ela foi compreendendo mais isso, mas desde pequenininha ela sempre soube que era um processo que existia uma mãe biológica e que existia uma mãe, a gente não fala mãe do coração, mas que eu sou mãe e sou ponto final. Acho que a gente não faz essa distinção de mãe do coração e mãe biológica, eu sou mãe e pronto. E no começo foi assim, eles tentaram me agradar de todas as formas possíveis e cabíveis, né? O meu irmão é uma pessoa que eu admiro muito, porque eu achei que ele era a pessoa que ia ter mais antipatia comigo, mas ele foi a pessoa que mais me cativou, sabe? Você conviver assim com a gente no nosso dia a dia, você fala, não é possível, só saiu do ventre de outra pessoa, é a mesma coisa. Mas foi difícil a convivência. Eles lidar com o meu gênio, eu lidar com o gênio deles. Eu digo hoje que eu renasci. Em 4 anos eu renasci. Foi suave, não foi assim. Um dia que meu pai me sentou no sofá e minha mãe, olha, nós vamos ter uma conversa. Olha, você é não foi isso. Então eu sempre vim com esse muito carinho, com excesso de carinho, de amor dele. Então foi uma coisa que foi natural para mim. Aí eu que comecei a enxergar essas neuras de quando você tá ficando mocinha e tal, eu que comecei a me incomodar com o fato de eu ser diferente fisicamente deles. Eu acho que isso que mais pesava. Já tive gente assim de sala de espera, de consultório, falar, o pai dela deve ser bem negro, né? Pessoas que não tem nada a ver com a minha história, comigo, que nem me conhecem. Então você percebe assim o preconceito das pessoas também com relação a isso. Uma mãe branca tendo um filho negro, né? Por quê? Ou senão, isso na sociedade aparece, não, essa criança é adotiva, porque como que pode a mulher ser branca e o filho ser negro? Então, existe muito preconceito com relação a isso. A sociedade ainda não está preparada para assumir essas crianças adotivas. Aí as pessoas, meu irmão é loiro de olho azul, meu pai é loiro de olho azul, e eu com essa cor morena, de cabelo enrolado, olho preto, né? Aí todo mundo ficava assim, nossa, você tá moreninha, seu irmão é tão branquinho. Ai, aquilo me matava aquilo. E aí eu fui começando a pegar raiva, mas eu sempre soube que fui adotada. Então minha mãe falava, olha, ele nasceu da minha barriga e você nasceu do meu coração. Essa é a história que todo mundo conta. Eu acho que isso é indiferente, essa opinião de que, nossa, porque é adotado vai te dar trabalho, vai te... O filho biológico também tem os que dão trabalho, os que não dão, né? Ela quebrou, né, aquele paradigma que tinha de que a criança, é aquela criança coitadinha, né, que não tem, é doentinha, que ela quebrou tudo, né, porque ela é super esperta, super inteligente. Dormiu. Sem conhecer pessoalmente a sua mãe e nem os outros, pedi para a mulher do médico que me dissesse as características da sua mãe. Ela me disse, é uma mulher morena, alta e magra. Ela sempre desfez muito, porque eu sempre tive um irmão mais novo, o João Vitor, que era filho do pai que eu achava que era meu pai. E ela sempre fez muita distinção, sabe? Ela sempre tratava ele melhor do que eu. Ela tratava eu bem perto das pessoas, mas longe das pessoas ela não me tratava bem. Fui muito espancada por ela. Eu amava ela, por mais que ela me maltratasse, falasse assim que eu era um lixo, que eu não era filha dela, mas eu amava ela. Então eu sofria por causa disso, por não ter o amor dela. E eu fui vivendo isso até meus 5 anos de idade. A gente teve uma briga, eu e meu irmão mais novo. Ele quebrou um vaso da minha mãe, eu não esqueço isso nunca. Porque ele quebrou e aí ele falou assim que foi a Kelinha que quebrou. E aí ela me bateu muito. E nessa que eu apanhei, eu levei um corte na cabeça. Foi o único dia que eu vi ela me tratar com amor, sabe? Que eu vi ela falar assim, me tratar como filha. Falar assim, não, vem aqui, eu vou te dar banho, eu vou cuidar de você. Entendeu? Acho que foi o único dia que eu vi ela me tratar com amor. E aí ela me deu banho, me trocou de roupa.
tudo, me agasalhou e falou assim, a gente vai sair. E foi assim, aí eu comecei a trabalhar isso de uma outra maneira. Então eu fui vendo que eu não era a única, comecei a enxergar outras histórias. E aí eu fui vendo que eu não tinha motivo para me sentir diminuída, para me sentir diferente, excluída, eu não tinha esse motivo. E aí foi indo, aí você começa a namorar, tal, aí namorei, casei, aí voltou a crise quando eu fiquei grávida. Meu primeiro filho, vai fazer 25 anos. Aí eu grávida, vendo aquele bebê mexendo na barriga, eu falei, meu Deus, como que minha mãe teve coragem de me dar? E a gente viajou, ficou no ônibus, eu dormi. E aí quando a gente chegou, eu só ouvi o sinal da rodoviária, Minas Gerais, Passos, Minas Gerais. E aí ela falou assim, vamos descer? Aí eu falei, vamos. Aí eu desci, ela comprou alguma coisa pra gente comer. E sentada naquele banco de rodoviária, ela falou assim, eu vou no banheiro e já volto. Foi isso que ela falou. Mamãe vai no banheiro e já volta. Esse foi o único dia que eu vi ela. Foi o último dia que eu vi ela. Mas depois que eu peguei meu filho no colo e tal, eu vi que, na verdade, o amor biológico da minha mãe era tão grande e ela queria que eu não sofresse tanto que ela foi capaz de me dar para outra pessoa cuidar. Então, aí eu entendi o amor das duas. Da minha mãe, que não podia me ter biologicamente, o amor que ela teve por mim, para me pegar, para criar, porque ela salvou a minha vida. E o amor da minha mãe biológica por ter a capacidade de renegar um sentimento dela, assim, sabe? E entregar para outra pessoa me cuidar. Eu lembro que eu entrei em desespero, porque eu falei assim, minha mamãe sumiu. E o pessoal falava assim, não, ela foi embora, eu vi ela pegar o ônibus, ela foi embora. Não, ela não foi embora, ela me trouxe para passear, ela não ia me deixar aqui. Não, ela foi embora, eu tenho certeza que ela foi embora. E aí eu falei assim, e eu comecei a chorar. E eu lembro disso hoje, dói e ao mesmo tempo é superável, mas dói porque é uma lembrança muito forte, porque você vê sua mãe te deixar ali, né, sem porquê nem pra quê. Só à tarde, depois de muita expectativa e muita gente esperando na casa da vovó, é que apareceram a pé, Cida e a mamãe com um embrulhinho no colo que era você. Foi uma festa. Até que um dia meu marido foi lá levar o carro para mim e no que ele foi me levar o carro, eu tava com ela no colo, né? E ela era assim, a princípio ela não ia com ninguém, assim, sem me conhecer. E eu peguei e fui, pedi pra minha diretora, falei, eu posso ir lá no portão com ela, né? Aí ela falou, pode, vai lá. Aí eu fui com ela no colo, né, toda feliz. Aí cheguei lá, quando eu cheguei lá no portão, ela pegou e foi pro colo do meu marido de imediato, né? Deu um abraço nele, o que não era o hábito dela, né? Deu um abraço nele, ficou assim, e ele também, né? Ficou todo apaixonado já, que ele fala que foi o amor à primeira vista dele, né? E aí passou, e daqui a pouco ele foi embora, deu uns 10 minutos, ele me ligou. Aí falou assim pra mim, vê se você consegue aí que a gente pegue ela de final de semana, alguma coisa assim, né? Eu acho que foi quando ela me chamou de mãe pela primeira vez, né? Quando ela começou a falar mãe, aí eu me senti, eu sou mãe. Ela é minha filha. E é uma coisa assim que é inexplicável, né? Por que esta criança e não aquela? Não sei te explicar. É uma coisa assim que toca de uma forma tão diferente. Por que quando eu fui ver essa criança, aquela me tocou? E por que quando eu fui ver aquelas outras duas, eu não senti o mesmo vínculo, a mesma relação com as outras duas do que com a Andressa? Eu bati o olho naquela criança e eu senti, essa é a minha filha. Essa é essa. Não tem outras crianças, tinha todos os tipos de criança, né? Tinham crianças, sei lá, maiores, menores, tinham crianças loiras, olhos claros, sei lá, mas aquela era a minha. Eu não sei te explicar, parece que é um vínculo que você percebe que esse é o seu filho. Então eu vejo assim que eu sou presenteada, sabe? Porque eu quis, né? E muitas crianças lá no abrigo falavam pra mim assim, mas por que você quer a Kimberly? Teve um que chegou e falou até pra mim assim, ela é um peso morto. Aí eu falei, não, ela não é um peso morto.
né? E assim, eu chegava lá no abrigo, tinha um monte de criança linda, 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 mas eu só tinha olhos para ela. E a síndrome dela foi algo assim que me apaixonou todos os dias. É mágica, porque era eu que estava ali naquela hora. Como podia ser uma outra, um outro bebê. Então eu acho que nessa parte eu vejo que eu sou uma pessoa de sorte, sabe? Porque eu tive uma outra oportunidade do rumo da minha vida ter mudado desse jeito. Então eu imagino o amor que meus pais tiveram a ponto de pegar uma pessoa que eles não conheciam. Você acha que ela fez uma caridade? Eu acho que ela ganhou na Mega Sena. Acho que assim, ela fez uma caridade e ela fez um ato de amor. De jeito nenhum. Se eu quisesse fazer caridade, eu sempre brinco isso com as pessoas. Se eu quisesse fazer caridade, eu levava uma cesta básica para alguém, né? Ou sei lá, fazer algo desse tipo. Eu vou formar uma família. É isso que a gente quer fazer. Eu não quero fazer caridade, eu quero formar uma família, né? Nós queremos ter filhos. Quem fala, mas pode dar trabalho, eu falo, mas qualquer filho pode dar trabalho, né? Sendo biológico ou não, ele pode dar trabalho, né? Então, não tem o porquê. É um risco? Claro que é, mas a gente corre risco com os nossos filhos, mesmo sendo biológicos, mesmo nascendo, mesmo a gente criando de berço. Se alguém comenta alguma coisa, eu já vou falando, olha, eu sou filha adotiva. Então todo mundo, por mais que a pessoa não queira demonstrar, mas vem aquele negócio, nossa, coitada, filha adotiva, esse coitado mata qualquer um. É esse sentimento que você não quer ver no rosto das pessoas, de dó, de piedade. Nossa, a mãe dela pegou, puxa, coitada, né? Se não tivesse pego, não é assim. Eu acho isso, acho que um dom. E nunca ligado à caridade. Eu acho que você quer fazer caridade, faça em outras oportunidades que você queira. Não é isso. Não é adoção. Quando eu adotei no começo, muita gente falava isso. Ai, que bonito que você adotou, que é caridade. Eu não concordo com isso, sabe? Eu acho que não é caridade. Eu adotei porque eu quero ser mãe. Eu sou mãe, eu não fiz caridade. Tem outras formas. Se eu quisesse fazer caridade, eu ia lá no abrigo, eu vou lá, passo um dia com a criança. Isso talvez fosse caridade. Eu não fiz caridade, eu fiz porque eu quero ser mãe. E muita gente fala pra mim, ai, que coração bom que você tem, mas eu não sinto isso em momento algum. Eu sinto que a Kimberly foi assim uma pessoa que parece que salvou a minha vida, de alguma forma, entendeu? Acho que ela que fez o meu maior bem do mundo pra mim, não eu pra ela. Acho que tudo que eu faço por ela, né, a minha família, tudo, eu acho que é só uma forma da gente retribuir todo o bem que ela faz pra gente. Eu nasci para ser mãe. Eu não nasci para ser mãe biológica ou mãe adotiva. Eu nasci para ser mãe, eu sonho ser mãe, então... Só queremos, a mamãe, o Dalés e eu, que você saiba que te adoramos o mesmo que adoramos o seu irmão. Não sei se fiz bem ou mal, mas achei que deveria, nessa data de seus 18 anos, te pôr a par dos mínimos detalhes. Deixe que sempre te amou, te ama e sempre te amará, papai. O primeiro banho que ela recebeu na vida, quem deu foi eu. E foi pura coincidência, né? Depois vim ser irmã dela, né? Ai, completamente. Completamente. Eu não vejo mais a minha vida sem ela de jeito nenhum.